Olá amigos, muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou comentar uma decisão recente da SDI1 do Tribunal Superior do Trabalho que resolveu a seguinte situação concreta. A petição inicial pede intervalo intrajornada, horas extras. A reclamada, que é uma empresa com mais de 10 empregados, não junta os cartões de ponto injustificadamente. Apesar disso, é marcada uma audiência de instrução, uma audiência de prosseguimento, e o trabalhador, o reclamante, não comparece também injustificadamente a essa audiência de instrução. E se coloca a seguinte questão: deve prevalecer nesse caso a jornada da petição inicial ou a jornada da contestação? E o TST, numa decisão da SDI, que representa, portanto, a posição, o entendimento atual da Corte, e deve ser respeitado, evidentemente, o TST definiu que, nesse caso, o pedido deveria ser julgado procedente, ou seja, seriam devidas sim as horas extras e prevaleceria a jornada da petição inicial. Mas eu vou refutar aqui um a um os argumentos do TST e demonstrar que esse entendimento do TST ele gera uma incongruência com a própria jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Por quê? Porque esse tema vai colocar em confronto as súmulas 74 do TST de um lado e a súmula 338 do TST de outro lado. A súmula 74 fala de confissão ficta especificamente, e a súmula 74 estabelece que, na situação em que haja uma confissão ficta, a parte confessa, ela perde o direito processual subjetivo de produzir prova em contrário. E é uma súmula do TST muitíssimo bem construída, muito bem elaborada e corretíssima. Por quê? Porque ela se baseia no princípio da boa-fé processual objetiva. Se a parte confessa um comportamento, se a parte confessa um fato contrário a seu interesse, essa parte não pode pretender adotar um comportamento contrário e produzir prova em sentido contrário ao fato que ela mesma tinha confessado. Então é uma súmula corretíssima. Mas a súmula 338 também é uma súmula corretíssima. E a súmula 338 prevê que na situação em que a reclamada não junte os cartões de ponto, o entendimento que o TST adota pacificamente ao longo de décadas é de que, nesse caso em que o empregador não juntou o cartão de ponto, ainda assim ele, empregador, pode produzir prova em sentido contrário, ou seja, o empregador poderia, por exemplo, levar uma testemunha para comprovar que, apesar de não ter cartão de ponto, não tinha hora extra. Nunca se discutiu isso, o TST sempre admitiu a produção de prova em contrário. Isso demonstra, então, que a súmula 74 ela trata de confissão e a súmula 338 não trata de confissão. São institutos diferentes, são situações diferentes. Então, no caso concreto que a SDI julgou, a gente não está diante de uma confissão ficta do reclamante, porque faltou audiência, contra uma confissão ficta da empresa. Não, só existe nesse caso uma confissão, a confissão ficta do reclamante. Não há confissão da empresa, tanto é assim que a súmula 338 sempre permitiu a produção de prova em contrário por essa parte que não juntou o cartão de ponto, no caso, o empregador. Então, a súmula 338, na verdade, ela não trata de confissão, mas ela trata de uma situação de inversão do ônus da prova. A súmula 338 consagra jurisprudencialmente uma inversão do ônus da prova, já que o empregador não juntou um documento obrigatório. Então, se a decisão da SDI recente estivesse correta, a súmula 74 ela seria incongruente com a súmula, incongruente com a súmula 338, porque se nos dois casos há confissão, nos dois casos a conclusão deveria ser a mesma, ou seja, a parte confessa não poderia produzir prova em contrário, e não é o que acontece no caso da súmula 338, como eu já demonstrei aqui. O primeiro ponto é esse. Outro argumento que o TST usou seria um argumento, até anotei aqui, de impedir que se beneficie da própria torpeza. Então a empresa, quando não junta o cartão de ponto, não poderia se beneficiar da própria torpeza. Esse é um argumento nitidamente equivocado, porque ele pode ser usado também para a situação do reclamante, do trabalhador. Ora, se o reclamante não comparece à audiência de instrução, ele também estaria em comportamento aí contrário à boa-fé objetiva. E por isso, inclusive, que a súmula 74 prevê a confissão ficta nesse caso. Então, dizer que o empregador se beneficiaria da própria torpeza é uma demasia, certamente. E outra situação, para não confundir, é o seguinte: alguns estão dizendo o seguinte: olha,
Tudo bem, a confissão nesse caso poderia existir, ou então a inversão do ônus da prova, mas a prova já produzida nos autos, essa prova tem que ser levada em consideração em confronto com a confissão ficta, como diz a própria súmula 74 do TST. Não bastasse o motivo que eu já dei, quer dizer, a súmula 338 não é confissão, mas é inversão do ônus da prova, não bastasse isso, a súmula 74, quando fala que a prova pré-constituída pode e deve ser levada em conta pelo juiz, já que a confissão é apenas relativa, essa súmula, então, essa parte da súmula, esse trecho, ele menciona a situação em que já existe uma prova nos autos, uma prova que pode contrariar a confissão ficta que surgiu posteriormente. É diferente da situação em que não se juntam os cartões de ponto e, portanto, não há nenhuma prova em sentido contrário nem em sentido favorável, não há nenhuma prova. E simplesmente se subtrai ao empregador, se subtrai ao reclamado a possibilidade de produção de prova, por exemplo, de uma confissão real. O empregador poderia, numa audiência de instrução, obter a confissão real do reclamante e o reclamante, por exemplo, declarar expressamente que nunca fez hora extra, E a confissão real é em tudo equiparada à confissão ficta. As situações são idênticas, Nos dois casos a presunção é relativa, E nunca em nenhum caso ninguém cogitou de dizer que se houvesse uma confissão real, por exemplo, que isso prevaleceria, quer dizer, que o fato de não juntar cartão de ponto deveria prevalecer, mesmo se houvesse uma confissão real. Isso seria uma aberração jurídica tremenda, E é uma aberração muito semelhante dizer que a confissão ficta vai ter esse efeito de prevalência, então, do fato de que não juntou o cartão de ponto, porque a confissão real é equiparada em tudo e por tudo à confissão ficta. Elas são idênticas nos seus efeitos, elas dispensam a produção de prova do fato contrário, por exemplo, O juiz pode indeferir provas posteriores, isso acontece tanto na confissão real quanto na confissão ficta. Então, realmente é um entendimento bastante infeliz, no nosso sentir, da SDI e do TST, quando conclui pela veracidade da jornada da petição inicial nesses casos. E certamente a partir desse entendimento do TST, então um entendimento surpreendente do ponto de vista processual, mas a partir desse entendimento as empresas vão ter que ter a cautela de produzir prova testemunhal mesmo diante de uma confissão ficta do trabalhador nesse ponto de horas extras, o que é muito contraproducente, muito desinteressante do ponto de vista da economia processual e da condução de audiências, porque obriga os juízes a praticarem atos em audiências desnecessários, já que o fato estaria comprovado pela confissão ficta, ok? Então, fica aqui o nosso comentário, nossa crítica a essa decisão e a gente se encontra em breve. Grande abraço!